você que dirige? Por favor. Pô, eu estava achando que você não viria essa daqui. Pode assumir. Gente, eu vou encarnar. Segurei minha bolsa. Ai, gostoso brincar um pouquinho, né? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mas estamos aqui, encarnados e desencarnados, né? Sejam todos bem-vindos. E num dia maravilhoso como esse, tá chovendo, né? A gente sempre fala assim, esse dia ensolarado. Então a gente também agradece o dia de chuva, né? Que limpa o ambiente, as plantas recebem a água diretamente da chuva. E é um pouquinho de cada coisa, né, gente? É frio, é calor, é chuva, é sol. E a gente tem que agradecer por tudo isso. Tudo isso faz parte, né, desse planeta lindo, essa escola maravilhosa que estamos aqui, né, em aprendizado. E lembrando sempre do agradecimento àqueles que podem ou puderam contribuir com os alimentos, lembrando as famílias necessitadas. Muito ruim, gente, a gente ter que pedir e doar. Quem dera, né, a gente estivesse num mundo em que todos pudessem pelos seus próprios recursos, mas nós temos esse trabalho aqui porque há necessidade. Então, aquele quilo de açúcar, de arroz, de leite em pó, o que vocês puderem, é sempre muito bem-vindo. E também convidamos, né, não só participar aqui das palestras, do plantão ou dos passes, nós temos todos os dias atividade aqui na casa. Então, nós temos o curso, temos de doutrina, tem a evangelização. Então, procurem, né, se informar, aqueles que quiserem melhores informações, tem também ali na frente, tem no site. Enfim, né, vamos nos engajar cada vez mais nessa doutrina maravilhosa. E já que estamos aqui, já tranquilos, ambientados, né? A espiritualidade já vem trabalhando aqui há muito tempo para nos receber. E a gente vem de fora, correndo, com uma energia meio em desequilíbrio. E aqui esse é um momento para a gente. A gente não vai pensar mais no trabalho, ou no filho que ficou em casa, ou nas nossas atividades. Esse é um momento próprio para nós, em nosso benefício. Então, já tranquilos, vamos cerrando os nossos olhos, procurando o nosso interior. E relaxados que estamos, nós vamos elevando o nosso pensamento ao Pai Todo-Poderoso, pela dádiva da vida, por estarmos aqui encarnados, como dissemos, nesse planeta escola. Estamos cada dia mais regando nossa sementinha para que ela possa crescer, dar frutos e que a gente possa se tornar pessoas melhores. Vamos sempre lembrar dessa mensagem imensa que é o Evangelho deixado por nosso Mestre Jesus e agradecer finalmente os nossos espíritos mentores, os espíritos dessa casa, espíritos amigos que ombreiam conosco nessa jornada. Vamos manter, então, todo o nosso pensamento voltado para esse momento. O tema resignação servirá com certeza para todos nós, porque estamos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações. Que nossa mente possa permanecer aqui durante toda a tarde. Que assim seja, graças a Deus. A nossa amiga de sempre, a Renata, falará então sobre resignação. Boa tarde a todos. É muito bom poder estar aqui de novo, né, gente? Agradecer a oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês, agradecer o pessoal da internet, que sempre nos prestigia, né, ouvindo as nossas palestras, que eu costumo dizer que é mais uma conversa do que uma palestra. Mas o que importa de tudo isso, né, de todas essas nossas conversas, na verdade, é aquilo que a gente consegue colocar em prática, né? Tudo aquilo que a gente absorve e consegue colocar em prática no nosso dia a dia. Então, se uma coisinha
conseguir ser mudada dentro do nosso posicionamento, né, na nossa maneira de ser e de agir, já está valendo a pena. Então, o tema da tarde é resignação. E aí, como professora, né, a gente sempre, eu e a Maria Helena, a gente vai buscar sempre a significação das palavras. E a resignação, um dos significados que a gente chama de acepção, né, que foi encontrado, e principalmente na questão da espiritualidade, é a aceitação. Então, é muito complicado, muitas vezes, as virtudes que nós adquirimos, né, enquanto aqui estamos, assim, elas serem tão fáceis, né, como a resignação. A resignação é uma das virtudes que não é muito simples de ser, assim, interiorizada por alguns de nós, porque muitas vezes nós não aceitamos aquilo que nos é imposto, né, que nos é apresentado, que nos é mostrado no nosso caminho. Então, essa nossa resistência faz com que a gente enxergue as coisas de uma maneira um pouquinho mais difícil, de uma forma um pouquinho diferente. E só com o passar do tempo, com a nossa evolução, com tudo aquilo que nós estamos buscando nesse caminho, é que nós vamos conseguir. Então o texto começa dizendo assim, né, que há virtudes difíceis de serem adquiridas e que a resignação é uma delas. Muitas pessoas consideram a resignação apenas falta de forças ou de coragem. Ora, como falta de forças e de coragem, né? Só porque eu estou aceitando determinada prova, eu estou aceitando aquilo que me foi colocado na vida para eu ter que enfrentar, eu estou sendo covarde, eu estou sendo, assim, não querendo enfrentar uma situação porque eu aceitei? Não, pelo contrário. Muitas vezes nós vamos ficar lutando, né, contra uma coisa que não tem remédio, não tem jeito. Tem um ditado, né, modernoso que diz aí, aceita que dói menos, né? Então, gente, vamos tentar olhar por esse ângulo para ver se essa nossa aceitação, principalmente das nossas provas, se essa aceitação torna as coisas um pouco mais fáceis, um pouco mais simples. Eu costumo dizer, é estranho assim, né, a gente querer passar receita para os outros, né? Não é isso. Eu acho que o exemplo das coisas que acontecem na nossa vida, eles são proveitosos para todo mundo. Então, sempre que eu posso, eu exemplifico algumas coisas. Às vezes as pessoas vêm se queixar de determinadas situações, aí eu pego outro exemplo de quem está passando por uma situação semelhante e pontuo, falo assim, você não está vendo que com fulano está acontecendo a mesma coisa e ele está encarando de uma outra maneira, de uma outra forma? Ou se não, você não está vendo que a sua prova está um pouquinho mais leve do que a do fulano, porque você já conseguiu isso como benefício. E aquela pessoa que passa pela situação igual não conseguiu nada ainda. Então, gente, que Deus seria o nosso, né, se ele não fosse justo? Então, se nós não acreditarmos nessa justiça, fica um pouco difícil de trabalhar. Se eu começar a questionar, colocar em prova tudo aquilo que me é posto na vida, como que eu vou deitar minha cabeça no travesseiro à noite, fazer uma prece e pedir alguma coisa para Deus? Quem sou eu para pedir se eu estou duvidando do que Ele está destinando para a minha vida? Não é verdade? Então eu acho que é uma coisa um pouco incoerente, né? Muitas pessoas entendem que o homem sempre deve reagir violentamente contra qualquer circunstância que contrarie seus interesses. Quem somos nós para contrariar a lei divina? Não é verdade? Então, assim, se nós estamos aqui hoje, agora, né? Depois desse temporal que caiu, tá? Nós conseguimos chegar até aqui, estamos ouvindo aquilo que eu estou dizendo, né? Eu tenho a oportunidade de falar para vocês. Tudo isso aconteceu com a permissão dele. Se não fosse, não seria assim, seria de outro jeito, né? Nós não conseguiríamos chegar, eu não conseguiria chegar, né? Então, tudo isso a gente sabe, nós temos provas diárias e provas concretas de que as coisas acontecem o tempo todo e tudo a seu tempo. Não é assim? Então, às vezes, nós estamos passando por provas super difíceis. Existem pessoas, irmãos nossos, né, do caminho, da nossa caminhada,
que passam por situações, principalmente na área, né, da saúde, né, da ausência da saúde, enfrentam situações tenebrosas com relação à saúde e ficam se questionando, nossa, mas por que comigo? E aí eu volto a dizer o que eu sempre repito aqui, tá, e por que não comigo? O que eu tenho de diferente do meu irmão? Se aconteceu comigo, é porque de alguma forma eu tenho condições para passar por aquilo e vamos enfrentar. Não é verdade? Lá no interior eles dizem, eu digo aqui também para vocês, que quando o burro é bom é carga nele, gente. Não tem jeito, não é verdade? Então vamos colocar carga no burro que ele leva, tá tudo certo, né? Aí, nem sempre é possível a gente obter aquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós temos sonhos que são muito caros, né? Muito queridos, desejáveis, mas nós não conseguimos concretizar, não realizamos. O nosso tempo é diferente, gente. O tempo da Terra, né? De quem está aqui encarnado, é um tempo cronológico que nós temos, né? É baseado naquela questão da translação, rotação, tá. Esse é o tempo que nós conhecemos. Mas será que esse é o tempo real que nós vamos enfrentar as nossas coisas? Não. Por que a gente às vezes pede alguma coisa, se desespera, se descabela, chora? Eu sou uma que sou chorona, né? Aí você chora, fala, porque ninguém me atende, porque eu peço tanta coisa e não acontece nada de bom comigo. Gente, vamos parar com isso, né? Vamos confiar um pouquinho. Porque cada coisa a seu tempo. Nada como um dia após o outro e uma noite no meio dos dois. Não é verdade? A gente não sabe por que está passando por determinadas situações. Nós não sabemos por que nós estamos sendo livrados de determinadas situações. E às vezes aconteceu um negocinho desse tamanho com a gente, nós já blasfemamos, falando, bati meu carro, poxa vida, mas foi um negocinho de nada, era pra você ter perdido o carro inteiro, né? Vendo por essas coisas materiais, fiquei doente, né? Nunca saro. Eu sou uma pessoa assim, eu não saro, eu troco de doença. Mas eu não ligo pra nenhuma, gente, não ligo. Já deletei, apertei um botão assim, do delete, entendeu? Eu vou, obedeço aos médicos, né? Então eu faço. Tem vezes que eles dão uns pedidos, uns exames assim, eu falo assim, gente, eu vou fazer isso mesmo? Porque alguém vai pagar isso, né? Eu sei que eu também pelo convênio, mas tem outras pessoas que vão pagar também, né? Eu fico pensando, falo, já não vai dar nada. E não dá mesmo. Então é assim, é uma infelicidade porque você não descobre o que você tem, né? Isso aí é fato. Mas também, por outro lado, você fala assim, nossa, eu sou privilegiado, né? Porque eu tinha o negócio, fez, tá, não deu nada, e dali a pouco some, viu, gente? Tá tudo certo. Então, já não ligo mais, não. Já apertei o botão do delete, né? Às vezes, a nossa tranquilidade, que tava lá, né, conquistada com uma pena que, nossa senhora, só nós sabemos o quanto que foi difícil conquistar aquela tranquilidade. Ela é atingida por um infortúnio. E aí? Nós vamos confiar em tudo aquilo que nós tínhamos antes, né, que nós conseguimos conquistar aquela tranquilidade. Aconteceu de perder a tranquilidade, tá bom, será que nós não somos capazes de reconquistá-la? Né, de voltar a ter dias melhores? Depois da tempestade não tem a bonança? Então, quem diria que ia estar assim, um tempinho que desse pra andar na rua, meio-dia, hora que caiu aquele temporal? Não é verdade? Então, se com as coisas mínimas acontece isso, por que na vida da gente não pode, né? Há dificuldades ou contrariedades que podemos vencer, mas algumas vezes a vida responde a nossos apelos com sombra e com dor. Então, as pessoas às vezes se desesperam porque elas estão num lamaçal tão profundo, né, como se fosse areia movediça. Então, elas estão tentando sair daquele lugar a todo custo, mas elas não conseguem. E aí a gente começa a perceber que, assim, é um círculo vicioso, né? O cachorro correndo atrás do rabo. Porque se você entrar num padrão vibratório ruim, é óbvio que as coisas não vão melhorar. E se melhoram, e se você der um vacilo, um cochilinho de nada, volta a acontecer algo ruim de novo. Gente, não precisamos ir muito longe. Vamos fazer um exercício aqui mentalmente, cada um de nós, e pensar naquela pessoa que tudo de ruim acontece com ela. Quem que não conhece alguém assim? Eu conheço mais que uma pessoa, né? Meu Senhor, é aquela hiena, né? Com aquela nuvenzinha negra em cima da cabeça. Azar, céu, chuva. Gente, não tem como, né? Então, quer dizer, se ela não se policiar, não se disciplinar,
e falar assim, olha, as coisas vão melhorar, eu preciso fazer algo para que isso aconteça, ela não vai ter essa oportunidade. Porque nós sabemos que as coisas, né, nós planejamos a nossa encarnação, fizemos todo aquele processo, tudo com a nossa anuência, nós concordamos com tudo. Chegou aqui, dependendo das nossas atitudes, nós temos o nosso mérito. Então, às vezes, através do nosso mérito, nós conseguimos amenizar essas provas, essas situações. Agora, existem pessoas que não, que por atitudes contrárias, elas vão adquirindo cada vez mais débito. Então, olha lá, a areia movediça puxando para cada vez mais para o fundo. Então, é muito simples a gente observar. Eu falo assim, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre mais bonita. Mas a gente não sabe o que o bendito faz para conseguir deixar aquela grama daquele jeito. Ninguém sabe que ele acorda às 5 da manhã para ir lá regar, né? Que quando tá chovendo, ele vai lá, cuida, conversa com a graminha, né? Que quando tá um sol escaldante, ele vai lá, cobre um pouquinho com um encerado, um papelão, sei lá, para as gramas não queimarem. Ninguém vê o cuidado, né? Só vê as coisas quando elas estão bonitas, né? Ah, só vejo aquilo que tá bom. E não é bem assim. Nós não sabemos o quanto custa as coisas que os outros conquistam. E as coisas podem ser pequenas, gente. Na nossa casa, no nosso lar, né? A gente sabe que para manter as coisas arrumadas, em ordem, não é um trabalho danado. Nós não temos varinha mágica da Dini é um gênio, né? Na minha casa não tem, eu queria. Não tem. Ai, nossa, uma sala arrumadinha, plim, não tem. Então, quando alguém chega na sua casa e fala, nossa, que casa cheirosa, tá? É para você se orgulhar, sim, você que fez. Sabe? Levou tempo, trabalho. Então, por que as pessoas não podem valorizar aquilo que elas têm de bom e ficam só enaltecendo aquilo que elas não têm de bom? Ah, eu não tô bem agora, eu tô passando por um problema de saúde, é agora. A vida inteira foi assim, e se foi, vamos fazer um balanço. Existem pessoas que vão passar por essa encarnação presente acamadas, ou presas a uma cadeira de rodas, e a gente sabe por que elas estão assim? E por que às vezes nós vemos exemplos, gente, de pessoas que tinham saúde perfeita, sei lá, se acometeram de alguma doença, uma enfermidade ou um acidente, perderam os movimentos, né? Ficaram com uma vida diferente. E o quanto elas são felizes. E o quanto elas falam assim, eu sou uma pessoa muito melhor do que antes. Nós não ouvimos esses relatos? Então, não é história da carochinha, né? Eu acho que a gente precisa valorizar aquilo tudo que nós temos, seja de bom ou de ruim. Porque o que for ruim vai passar, né? Uma hora passa. E o que for bom vai permanecer. Nós vamos conseguir deixar enraizado de uma forma que quando você começar a observar aquilo que você tem de bom, as coisas ruins vão ficar tão pequenas que a vida da gente vai melhorar muito. Isso eu tenho certeza, tá? Posso garantir para vocês. A resignação é uma atitude que apenas os bravos conseguem adotar. Bravo não no sentido de austero, viu, gente? De pessoa brava, rude, não. No sentido de guerreiro, né? Da pessoa que vai à luta, que espera e acredita que tudo vai dar certo. Porque tudo vai, a gente sabe que vai, né? Trata-se, né, dessa anuência, dessa concordância da razão e do coração, para que a gente enxergue aquilo que foi imposto para a vida da gente de forma severa com outros olhos. O resignado não é um covarde, mas é alguém que compreende a finalidade da existência dele aqui na Terra. O homem nasce na Terra para evoluir, para vencer, né? E às vezes para vencer a si mesmo e para adquirir essas conquistas e virtudes. Nós estamos aqui para isso. O que é a nossa evolução? Né? Se a gente parar para pensar, o nosso evoluir é nos tornar pessoas melhores, e pessoas, não essa pessoa de carne e osso, né, que essa matéria é falível, vai ficando velha, né, vai ficando doente, mas não aquilo que nós temos de imortal, né, que é a nossa essência, o nosso espírito. Justamente por isso, as dificuldades que se apresentam, né, no nosso caminho nos mostram que algumas coisas são contornáveis e outras não. Algumas dificuldades nós vamos vencer e outras nós não vamos, porque não depende às vezes só da gente. Às vezes somente poderíamos sair de uma situação triste se a gente estivesse prejudicando ou magoando um semelhante. Agora, como ninguém conquista a própria felicidade
através da desgraça alheia, então a opção é nossa. Nós queremos vencer a qualquer custo, mesmo que seja através da infelicidade de alguém? Será que isso vale a pena? Eu preciso impor a minha presença a todo custo? Não, nós não precisamos fazer isso. Então eu acho assim, feliz daquele que consegue caminhar por todos os lugares que ele vá sem ser apontado por nada de ruim que ele fez. Né? Ele pode até nem ser apontado por coisas muito boas, não. Mas não tem ninguém apontando o dedo para ele falando assim, tá vendo fulano? Aquele que roubava não sei o que lá, aquele que fazia não sei o que. Isso é péssimo, né? Significa que a evolução ficou estagnada. Não foi isso que nós aprendemos aqui, né? Ninguém aprende no berço, desde criança, a ser uma má pessoa. Não é isso que nos é passado, não são esses valores. As pessoas vão, através, é lógico, né, gente, da sua predisposição, né, das suas tendências morais, que é o que a gente traz de outras vidas, elas vão fazendo com que as atitudes se aflorem, né, e elas tornem-se pessoas ruins ou não. Isso daí é outra história. Mas eu estou dizendo que feliz daquele que é lembrado não por esse tipo de apontamento negativo, né? Diante de um infortúnio inevitável, é necessário a gente acomodar a própria vontade. Então, muitas vezes, nós precisamos calar aquilo que nós temos de vontade para querer mudar alguma coisa, evoluir, fazer algo com relação a outras pessoas. Nós precisamos deixar isso um pouquinho quietinho, porque se eu colocar isso para fora, se eu quiser muito, eu posso prejudicar meu semelhante, eu posso prejudicar alguém, e eu não posso crescer pisando na cabeça dos meus irmãos. Ninguém aqui é degrau para os outros, né? Nós temos que usar como degrau para a nossa evolução as coisas boas que nós fazemos, os nossos tijolinhos, né? Os nossos bônus hora, eles têm que ser conseguidos através das nossas boas ações, né? E não querer puxar o tapete do outro e querer pôr a cara lá, o carão na foto para parecer bonito na selfie. Não, para que fazer isso? Né? Nós não vamos ganhar nada com isso. Impõe-se a consideração de que Deus rege o universo e jamais se equivoca ou esquece de algo. Então, essa frase é primordial. Se Deus não esquece de nada, acha que vai esquecer da gente? É óbvio que não. Não vai esquecer, não. E quem nós temos ao nosso redor, gente? Os nossos protetores, os nossos mentores. Vocês já pararam para pensar o que é o trabalho da espiritualidade cercando cada um de nós assim, ó, o tempo todo, né? Para nos intuir, para nos livrar de determinadas situações, para falar assim, escuta, tá na hora de você começar a pensar direito, puxa a nossa orelha, puxa a nossa orelha. Poxa vida, nós somos privilegiados e não damos valor para isso, né? Já nascemos inúmeras vezes e renasceremos outras muitas, né, gente? Outras tantas. A vida é uma escola na qual passamos da ignorância e da barbárie à angelitude. Então, anjos aqui nós ainda não somos, né? Tanto que o nosso planeta não é para isso, tá certo? O nosso planeta ainda é um planeta para aprendizado, né? Então, nós precisamos buscar esse aprendizado da melhor maneira possível e não a qualquer custo, porque a qualquer custo significa pisar nos nossos semelhantes e isso nós não queremos. Conscientes do nosso papel de aprendizes, convém nos dedicarmos a fazer a lição do momento. Então, se a prova é essa que eu tenho que passar, vamos fazer a lição direitinho, vamos estudar, vamos nos preparar para essa prova. Por que eu quero fugir da responsabilidade? Por que eu tenho que dar uma de menina mimada e falar assim, a bola é minha, não brinco mais e vou embora? Né? Não é assim. Nós aceitamos a prova, aceitamos a situação, aceitamos conviver com essas pessoas que estão ao nosso redor. E vamos nos acovardar assim? Nada disso. Vamos aceitar, arregaçar a manga e trabalhar. Talvez ela não seja a que desejaríamos, né? Mas certamente é a mais adequada para as nossas necessidades. Às vezes a vida que nós temos não é aquela que nós queríamos, né? Que nós desejaríamos. Mas também esse desejaríamos, queríamos, é um pouco subjetivo. Porque se nós aceitamos, né, antes de chegar aqui, significa que nós quisemos, né? Não fica uma coisa um pouco ambígua, né? Óbvio que poderia ser assim, eu queria ter uma vida melhor, diferente, né? Tá, mas quem que provocou essa situação para você passar por essa prova? Você mesmo,
Nós é que estivemos em determinadas situações e que precisamos dessa oportunidade, que é uma oportunidade bendita, de tentar reparar esse erro. Porque bonzinho nós não somos, não. Se fôssemos, não estaríamos todos aqui, né? Se a vida nos reclama serenidade diante da dor, vamos concordar. A rebeldia não vai adiantar nada, gente. Se nós ficarmos naquela posição de adolescentes rebeldes, né? Espíritos que não estão querendo aceitar a situação que foi, não é nem imposta, né? Que foi apresentada, vai ficar muito mais difícil. A criatura rebelde perante as leis divinas apenas torna o seu aprendizado lento e doloroso. E a gente quer isso? Não, né? Então, vamos fazer essa prova rapidinho para livrar logo desse problema. Rapidamente ela se torna cansativa para os seus familiares e para os seus amigos. É aquela hiena lá que eu falei, né? Que só reclama, nada tá bom. Tudo que você falar, se você fizer um elogio, a pessoa não aceita. Se você fizer uma crítica, ela não aceita. Então é muito complicado conviver com gente assim. Ao fazer sentir por toda parte o peso do seu amargor, ela vai deixar infeliz todas as pessoas que a amam, né? E que ela também ama, porque estão ao redor dela. Uma bola de neve, né? Resignar-se não significa desistir da luta. Implica apenas reconhecer que a luta interiorizou-se. Então, nós, a partir da nossa aceitação, a nossa luta ela está enraizada dentro da gente. E se ela está enraizada, eu vou conseguir vencer, né? Quem se resigna enobrece lentamente seu íntimo ao desenvolver novos propósitos na vida. Então, nós vamos começar a encarar as coisas de outra maneira, visualizar as coisas boas que acontecem na nossa vida, tirar proveito das coisas ruins que acontecem na nossa vida, né? Tais propósitos não se resumem a viver no mundo róseo, quer dizer, o mundo não é cor-de-rosa. O planeta Terra não é playground, né, gente? Nós não viemos aqui para brincar, não é uma estação de férias. Nós estamos aqui para trabalhar. Eles envolvem a percepção e a aceitação de que temos um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor. Ainda alguém aqui tem dúvida que nós temos esse papel? Que nós fazemos parte desse mundo melhor? Que nós estamos aqui sendo treinados para evoluir? Não tem como ter dúvida, né? Quem é espírita e conhece a doutrina não pode duvidar desse tipo de coisa, porque senão fica incoerente, né? Esse papel pode não coincidir com o papel das nossas fantasias. Não era isso que eu desejava, né? Às vezes. Eu queria uma coisa diferente. Tá, eu queria, mas às vezes nem sempre o querer é poder. Então vamos fazer a nossa parte para poder conseguir conquistar aquilo que nós queremos de bom. Mas é uma bênção ser um elemento do progresso, mesmo com algum sacrifício. Outras pessoas, mirando-se no nosso exemplo, podem encontrar forças para seguir em frente. Então, se a gente fizer a nossa lição de casa direitinho, desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível, imaginem quantas pessoas que nós podemos angariar para o nosso lado, quantas pessoas que nós podemos fazer com que se espelhem no nosso exemplo e que tenham forças para continuar em diante, né? Que olhem e falem assim, nossa, você viu a Renata? Olha, passou por tudo aquilo lá e tá firme e forte, né? Você viu o José Roberto? Não esmorece, não. A coisa acontece, ele levanta, sacode a poeira e vai embora. A gente precisa disso, o ser humano ainda precisa desse tipo de exemplificação, né? A resignação é uma conquista do espírito que vence suas paixões e atinge a maturidade. Ela consegue manter a alegria e o otimismo, mesmo em condições adversas, quer dizer, contrárias. Ao enfrentar com tranquila dignidade seus infortúnios, prepara-se para um amanhã feliz. Então, quem enfrenta com tranquilidade tudo aquilo que é apresentado na vida de dificuldade, né, como dificuldade, consegue, gente, um mérito diferenciado. O mérito é melhor, né, porque é como se a gente estivesse nos preparando para uma avaliação. Vou fazer uma prova. Aquele que se prepara em cima da hora vai ter uma nota X, né? Ele não conseguiu assimilar todo o conhecimento. Agora, aquele que esse a gente chamaria de aluno. Quem é estudante de verdade se prepara muito tempo antes, né? O estudante é aquele que realmente faz a diferença,
que participa da aula, faz todas as lições, né? Estuda para a prova sem ser na véspera, né? Vai estudando um pouquinho cada dia, tem um cronograma de estudo, esse é o estudante. Então, essa é a diferença. Para a nossa vida, nós podemos usar bem esse exemplo. O que nós queremos para nós? Nós queremos ser só alunos ou queremos ser estudantes? Nós queremos chegar e estudar para passar para uma prova de um dia para o outro, né? Saber que nós não vamos conseguir tanto êxito assim, porque não vai ser fácil. Ou nós vamos nos preparando todos os dias para enfrentar qualquer tipo de prova. Tá? Então pensem nisso. Muita resignação para todos nós, né? Que a gente possa aceitar da melhor maneira possível tudo aquilo que nos é imposto, quer seja como prova, quer seja como expiação, que a gente consiga tirar proveito de tudo aquilo que a vida nos oferece. Porque nós temos uma parcela com tudo isso, então vamos honrá-la, tá bom? Boa tarde para vocês e agora fiquem à vontade para as perguntas. Vou beber uma aguinha enquanto isso. Bom, como a Renata falou, esse é o momento que vocês podem fazer colocações, perguntas, tirando dúvidas. Podem participar aí. Senão, Alguém tem que puxar. Aí, né? Tá vendo? Hoje você não pode puxar a fila lá, ó. A Cris puxa, depois você fala, Sandra. Só para dar uma dica de leitura, assim, o Renúncia, do Emmanuel, né, Psicografia do Chico, é muito bom para falar da questão da resignação, né? Um livro lindo, lindo. Mas eu queria contar uma coisinha. Eu acho que eu já citei isso aqui, mas acho que sempre vale lembrar lições que a gente aprende com pessoas como nós. Sim. Eu assisti há algum tempo atrás o filme da Irmã Dulce. E tem uma cena que é muito marcante, que é assim, ela sempre pede doações para o hospital que ela montou. É tudo à base de doações. E ela passa na feira pedindo doações. E ela estende a mão para o feirante e fala assim, o que você tem hoje para os meus pobres? E ele gospe na mão dela. Ela pega, limpa na roupa dela, estende a outra mão e fala, isso foi para mim e para os meus pobres. Exatamente. Então, assim, isso é resignação sem deixar de levar a sua missão, a sua luta, né? O seu, assim, não é a resignação não é se acomodar. Não. Mas é você não deixar o seu orgulho falar mais alto, né? Sua vaidade falar mais alto, quando você está à frente de uma coisa que você sabe que é importante, exatamente, que é real, né? E é aquela história, né, Cris? É fazer a nossa parte, né? Porque se cada um fizer a sua parte, não pesa para ninguém. Agora, o que fica difícil é que as pessoas se habituam a deixar as provas delas nas mãos dos outros. Então, você começa a designar algumas funções para as outras pessoas, mas elas não têm nada a ver com a sua prova é sua. Então, você precisa fazer a sua parte, ela pode até te auxiliar, né? Então, você está naquela história da areia movediça, se tiver alguém do lado de fora querendo te puxar, né, para te auxiliar, vai ser muito mais fácil você sair dali. Mas se você não fizer a sua parte, o seu esforço, você não sai. Né? Então, é muito complicado isso. E esse exemplo que a Cris falou, né, da Irmã Dulce, é típico da pessoa, do julgamento, né? Então, quer dizer, quem era o feirante para julgá-la daquela maneira para que ele achasse que ela merecia uma cuspida na mão, ao invés de uma doação, de algo que ele pudesse dar para ela? Né? Porque ela estava fazendo, não era nem em benefício próprio, era para outra pessoa. Então, a gente, às vezes, precisa se colocar no lugar do próximo, porque, às vezes, quando ele chega para a gente para solicitar alguma coisa, para pedir uma ajuda, ele precisou passar por cima de muita coisa, gente, porque o orgulho todos nós temos. Né? Essa situação, às vezes, é muito constrangedora para todos. E esse auxílio que eu falo não é só o auxílio do material, né? Do mantimento, às vezes a falta do alimento, a falta da vestimenta, não é só esse tipo de falta. Porque às vezes a gente vê irmãos nossos que moram em situação de rua e que eles, naquele momento, eles não estão precisando nem só do alimento material ou de um agasalho. Se você passar e conseguir dar um sorriso,
Se você doar o seu tempo um pouquinho para ouvir a história que aquela pessoa tem para te contar, às vezes vai valer muito mais para ele. Ele vai falar, meu Deus, eu sou importante. Alguém me ouviu, alguém ouviu a minha história, né? No lar dos idosos também, como que idoso gosta de falar da história deles, né? Então, quem vai e tem tempo para ouvir, deixa aquela pessoa super satisfeita. Então, assim, são pequenas ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que auxiliam tanto, né? E as pessoas não têm que ficar julgando a ação de ninguém, porque nós não estamos aqui para julgar, né? Obrigada, viu, Cris? Mais alguma alguém? pergunta? Não? Então agora você fala, amor. Imagina, nem Agora você nem queria, você não gosta, né? Você não eu queria. adoro falar da doutrina espírita, é sempre tão bom, né? Você fala através do texto sobre coisas que podem ou não ser contornadas, né? Uhum. Então, assim, uma das grandes ansiedades do ser humano é saber o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar. Exatamente. Então, assim, tem a questão do determinismo, né? Claro, né? Então, tem coisas que nós, através do nosso programa reencarnatório, devemos passar, né? Sim. Mas nós não somos um objeto ou qualquer, um instrumento. A gente tem uma questão chamada livre-arbítrio. Então, a gente procura sempre o nosso melhor. Então, o que eu posso ou o que eu não posso, né? Então, eu vou me resignar diante de uma coisa que eu sei, né, que isso pode me beneficiar, né? Então, essa aceitação do ruim, como fala o texto, é em nosso benefício. A gente vai se exercitando cada vez mais para essa aceitação, porque o Pai, através, né, da sabedoria dele, sabe o que é melhor para a gente. Então, e o que eu posso mudar? A gente não sabe, a gente tem que ir atrás, né? Mas assim, com tranquilidade, né? Então, às vezes a gente fica tão tenso, e aí, o que eu faço? Então, que aflição eu estou passando? Não sei. Vamos fazer como você fala, né? Um dia, depois o outro. Exatamente. Né? Aceitando a maior parte do tempo. É isso aí. Para o nosso benefício. Isso. Obrigada, viu? Gente, boa tarde para vocês, tá bom? Obrigada, Rê. Muito gostoso, né? Um tema desse. E a Renata, ela tem um jeito muito didático, né? De falar através dos exemplos de vida, né? Como professora. Então, assim, é gostoso. O tema fica suave, né? Um tema, assim, que é de uma importância grandiosa, né? Mas levado de uma maneira, assim, a lição de casa que nós devemos fazer, né? Então, depois aí de tanto receber, nós vamos doar nossa energia amorosa para esse planeta que está passando, como sempre passa, pelas suas fases de transição. Então, não vamos nos apegar a situações negativas. Vamos saber da importância da nossa força, da nossa fé, da nossa esperança. Então, nós vamos vibrar para esse planeta azul, regiões de conflito, regiões de dor, vibrar pelo nosso país, que também está passando por uma situação delicada. Vamos mandar nosso carinho, nossa vibração, nossa luz, as famílias, todas elas, as que passam fome, por necessidade financeira, as que choram pelos seus mortos, as que sofrem por seus conflitos pessoais. Vamos envolver todos os seres com carinho, com amor. Vamos também vibrar pelos doentes, do físico, do espírito. Aquela pessoa do nosso conhecimento que se encontra em tratamento ou que se encontra hospitalizada.
envolvendo nessa energia boa de saúde e de paz. E finalmente, nós vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos maridos, esposas, filhos, tios, parentes, todos eles. Lembrando sempre que esse ato de doação é um ato de caridade, de amor ao próximo. E assim, amigos, nós vamos agradecendo essa tarde, vamos agradecendo o estudo, a reflexão, que todos nós possamos sair daqui com clareza, né, de tudo aquilo que nós ouvimos e colocar todas essas questões no nosso dia a dia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus amigo. Obrigada, Espíritos protetores. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos manter da mesma forma, no silêncio, pensamentos positivos, enquanto a sala de passe é preparada. Uma boa tarde para vocês.